Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho de hoje, São Lucas, capítulo 6, versículo de 12 a 19, o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que antes de tomarmos qualquer decisão, devemos nos colocar em oração, devemos rezar, devemos buscar estreitar essa intimidade com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Santa. E no versículo 12 e 13 nos diz: naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Então Jesus sobe a montanha para rezar e se colocar em oração com o Pai a noite toda. Assim, nós devemos fazer, estreitar nossa intimidade com a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Devemos ter uma união profunda e estreitar os laços com Jesus, abrir o nosso coração, que sejamos gratos a Deus, louvemos e agradecemos a Deus, glorifiquemos o nome de Deus. A liturgia desta semana, ela está voltada para observarmos as questões morais, o nosso proceder como cristãos, católicos, imitadores de Cristo, no nosso dia a dia. E na primeira leitura de hoje, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no versículo 1, o apóstolo Paulo nos diz: Irmãos, quando um de vós tem uma questão com o outro, como se atreve a entrar na justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos santos? Santos aqui que Paulo fala não são aqueles que nos precederam, fizeram a vontade de Deus, se santificaram e estão no céu, mas aqueles que Deus reservou aqui na terra para exercer o cargo de dispensadores dos seus ministérios, da sua graça e da sua bênção. São os padres, os bispos, o Papa. Então, se seu irmão cometeu algo contra você, chame seu irmão e faça as pazes. Se ele continuar, chame outra pessoa de boa índole, de fé, para conversar. Se ele não ouvir, entregue ele à igreja. Mas se ele não quiser ouvir a igreja, deixe ele seguir como escolheu. As primeiras comunidades cristãs resolviam tudo junto entre eles em unidade, pois Jesus nos pede para vivermos em unidade. Não queira devolver a injustiça àquela pessoa que ele cometeu. Entregue a Deus, reze por ela para que Jesus transforme o coração dela. E Paulo vai nos dizendo no versículo 6 e 8. Ao invés disso, irmão contra irmão vai a juízo perante infiéis. Aliás, já é uma grande falta haver processo entre vós. Por que não suportais antes a injustiça? Por que não tolerais antes ser prejudicado? Pelo contrário, vós é que cometeis injustiças e fraudes, e isso contra irmãos. A relação entre as pessoas e entre as pessoas e as coisas é profundamente modificada pela perspectiva do reino de Deus. Os valores não são os mesmos para quem só tem um horizonte terreno e se inspira na lei natural. Já para nós que optamos a ser imitadores de Cristo, nossos parâmetros são os da fé e pertencem ao mistério de Deus, que nem a todos é dado compreender. Nós cristãos não devemos agir como quem é do mundo. Nós devemos viver na unidade, em comunhão com Deus e em união com o próximo. E do versículo 9 em diante, o apóstolo Paulo vai ensinando a nós cristãos como não devemos proceder. Porventura ignorais que pessoas injustas não terão parte no reino de Deus? Não vos iludais. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem pederastas, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem insolentes, nem salteadores terão parte do reino de Deus. E vós, isto é, algum de vós ereis isso, mas foste lavados, foste santificados, foste justificado pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. E estas palavras não sou eu que estou dizendo, mas sim a palavra de Deus, que é a mesma de ontem, de hoje e de sempre. E a palavra de Deus muitas vezes é uma faca de 2 gumes. Ela nos corta para nos curar, para nos libertar.
Jesus ama a todos nós e acolhe a todos nós. Porém, Jesus condena o pecado e nos chama à conversão. Busquemos a conversão e a mudança de vida, para que um dia possamos todos nos encontrar no céu. Deus abençoe. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo.